Muito boa tarde, mais uma aula aí do canal Milton Silva Filósofo. Hoje estamos nesse sábado frio, dia 25 de maio de 2019. E vamos continuar aí as nossas aulas sobre filosofia ocidental, tratando do filósofo grego Platão. Platão é o alicerce da filosofia ocidental. Platão é a base de todo o conhecimento filosófico, tá? O Platão veio de uma família nobre de Atenas. O Platão tinha o seu verdadeiro nome como Aristócles e, devido aos seus ombros largos, recebeu o apelido de Platão. O Platão foi discípulo de Sócrates, aquele que ele considerou o mais justo e o mais sábio dos homens. Quando Platão morre, quando Sócrates morre, tá? O Platão fica muito entristecido, fica chateado com a situação e, como toda pessoa rica faz, Platão resolve realizar viagens para se distrair, para esquecer o ocorrido. Nessas viagens, vai aí ampliar seu conhecimento, vai melhorar a sua teoria, retorna em Atenas em 387 e vai fundar lá a sua escola filosófica, a academia. Tá? A maior parte do pensamento platônico foi escrita até nós e transmitida até nós por meio dos diálogos socráticos, que seriam ali os diálogos que Sócrates exercia na praça pública e Platão os transcreveu. Platão vai criar aí uma teoria, tá? A teoria das ideias, que é conhecida como aí o dualismo platônico, tá? E esse dualismo platônico seria a tentativa que Platão teve, o Platão realizou, para resolver um problema que ocorria ali nesse período. O problema era a confusão, a barracagem, o barraco, o caso de família levantado por Heráclito e Parmênides. O problema da multiplicidade e o problema da unidade, o problema da mudança e o problema da permanência. Em sua doutrina, como eu disse, que é conhecida como teoria das ideias, o Platão tentou resolver esse problema criando aí uma tese dualista, ou seja, a existência de duas realidades que eram totalmente opostas entre si. O Platão vai dizer que existiam dois mundos diferentes. Um deles ele denominou de mundo sensível, que corresponderia à matéria e era composto das coisas como nós podemos percebê-las no nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Por exemplo, os bonecos que vocês veem aí no vídeo, as comidas que vocês comem, o mundo à sua volta, tudo isso faria parte do mundo sensível. O mundo inteligível, por sua vez, corresponderia às ideias. As ideias, elas se mantêm as mesmas para o nosso intelecto, ok? Ou seja, por exemplo, uma cadeira. Na nossa ideia, uma cadeira tem 4 pernas, um assento e um encosto para nós nos apoiarmos. Essa ideia de cadeira não muda. A cadeira que vocês têm aqui, ela muda. Ela vai mudar a forma, ela vai mudar as suas cores, ela vai mudar, de certa forma, o seu conteúdo, mas a sua ideia central continuará a mesma. Então, esse dualismo platônico vai dizer que o mundo das ideias só está as ideias eternas e no mundo sensível a multiplicidade. Tá? Então eu posso dizer isso em relação aos bonecos que estão aqui. São múltiplos bonecos, mas a ideia de boneco continua a mesma e eterna. Ele tem uma cabeça, ele tem um tronco, ele tem membros, ele tem braços, enfim. Esse boneco, ele tem uma ideia eterna, uma ideia que permanece, e ele tem múltiplas formas. As múltiplas formas são os mundos dos sentidos e a ideia é a ideia permanente, é aquilo que permanece. O Platão, tá? Ele vai aqui realizar uma mudança muito radical em relação
aos filósofos que os antecederam, pois ele vai colocar que o verdadeiro está fora, está separado do mundo sensível. Para ele, tá? A verdade transcende a nossa realidade, ela não emana de nossa realidade. A verdade não é imanente, ela é transcendente. Platão vai falar também aí a respeito do processo de criação do mundo, tá? Para ele, a criação do mundo ocorreu pela intervenção de um deus chamado Demiurgo, um sujeito que gerou as coisas que existem no mundo. O Demiurgo conhecia as ideias perfeitas de tudo que existe, veio ao nosso mundo material, pegou a matéria e deu forma a ela a partir das ideias que ele conhecia. A grosso modo, seria você pegar um pote dessas macias que vocês compram aí nas lojas, pegar ela, imaginar algo e dar forma a elas. Foi esse o processo de criação do mundo definido por Platão. Platão também vai falar sobre o nosso processo de conhecimento. Para Platão, o conhecimento é inato, ok? Ou seja, o conhecimento nasce conosco. Para Platão, nós somos dotados de uma alma. Essa alma era possuidora de todo o conhecimento. Porém, quando ela veio habitar nosso corpo para cumprir uma missão, missão essa que era nos levar ao caminho do conhecimento, a alma sofre um processo de amnésia. Ela se esquece temporariamente das coisas que ela conhecia. E nosso conhecimento, a partir daí, começará. Num primeiro momento, o nosso conhecimento se dará pela percepção, como nós percebemos as coisas por meio dos sentidos, tá? Ou seja, por conta das impressões e sensações que são captadas pelos nossos sentidos. Posteriormente, tá? Esse conhecimento vai ser aperfeiçoado, pois para ele ser autêntico, ele precisa superar o mundo sensível, que é o mundo da opinião, o mundo da doxa, a filodoxia, o amor à opinião, para chegar ao mundo das ideias, ao mundo eterno, para a filosofia, que seria o amor à verdade. Ok? Esse processo para ocorrer a transformação, a passagem do mundo sensível para o inteligível, ocorrerá por um processo chamado dialética. A dialética nada mais é que a contraposição de ideias. Uma ideia apresentada, uma realidade apresentada, e ela precisa sofrer um questionamento. A pessoa precisa questioná-la, precisa duvidar dela. A dialética é, então, uma discussão. Seria a tese, a antitese ou antítese e uma síntese. E isso ocorre porque a sua alma começa a sofrer um processo de reminiscência. Ao entrar em contato com o mundo sensível, ela olha aquilo e de repente ela desperta. Isso não é bem assim. E aí ela começa a dialogar com você mesmo, mostrando que aquilo que você vê não é bem assim, que você precisa questionar. Por isso, o processo de reminiscência, que é o processo de recordação da alma e seu conhecimento. Tá? Para finalizar, de forma bem curta aqui, o famoso mito da caverna. Tá? O mito da caverna é uma alegoria platônica, onde diz o quê? De acordo com essa teoria, os homens que eram, desde pequenos, prisioneiros em uma caverna escura, estão amarrados de uma maneira que os obriga a permanecer sempre numa mesma posição. Mantidos lá, eles nunca saíram dessa caverna. Veio uma luz que entra na caverna, tá? A luz de um fogo, tem uma abertura, essa luz transfere uma imagem e a verdade para eles está toda lá. Acostumados a ver somente essas projeções, que são sombras, eles não são capazes de observar a realidade.
tá? Se um dia saíssem da caverna, veriam um mundo muito mais iluminado, muito mais claro, e isso traria uns choques para eles. O mundo da caverna hoje seria você estar na sua casa, sentado em frente à sua TV e vendo toda a imagem que é transmitida lá e não questionar. Platão diz a você, velho, saia desse mundo das cavernas. Saia desse mundo ilusório que te prende. Na próxima aula, trarei para vocês de forma mais resumida também, como essa aqui, o pensamento aristotélico. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem joinha, compartilhem, enfim, um abraço e até a próxima semana.